Meu nome é Ellen, eu sou mentora e consteladora sistêmica e eu tô aqui para falar com vocês de um assunto que eu adoro, que é pessoas, através do conhecimento sistêmico. Então, se tu gosta desse assunto, vai gostar desse vídeo também, já curte o vídeo, que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, compartilha com alguém, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda, tá? Se você quiser, deixe seu comentário aqui como feedback. Vai ser muito legal, vou te responder, tá bom? No vídeo de hoje, eu quero te contar, afinal, o que é a constelação sistêmica familiar. E também vou te dar uma noção de como que eu cheguei até a constelação, né? Como que eu cheguei ao conhecimento sistêmico e hoje atuo nessa área. Então já curte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda que tu sabe e vamos ao vídeo. Então, primeiramente, eu vou ter que voltar alguns anos antes de chegar na constelação em si, e você vai entender o porquê. Eu venho de uma família muito humilde, que não tinha condições financeiras, não tinha condições de fazer uma faculdade, por isso eu jamais imaginei que eu ia fazer uma faculdade. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que terminar o ensino médio e trabalhar, e foi isso que eu comecei a fazer, né? Desde muito nova eu já trabalhava em serviços informais, como vendendo bolo, essas coisas de Avon, essas coisas todas. Quando eu já estava no ensino médio, eu já trabalhava num restaurante, depois trabalhei em farmácia, em posto de gasolina, trabalhei em vários locais, tá? Sempre na área de comércio, alimentação. Trabalhei em lojas, mas nunca imaginei que eu teria possibilidade de fazer uma faculdade. Isso para mim era uma coisa muito distante. Eu encarava isso como quem faz faculdade é quem estuda em escola particular, é quem tem uma base familiar, e eu jamais imaginei que isso poderia acontecer comigo, tá bom? Então, eu no ensino médio comecei a trabalhar, né, mais na parte formal, em restaurante, na área de comércio, gênero alimentício, e comecei então a trabalhar nessa área, depois fui trabalhar em lojas, em farmácia e acabei indo para a área administrativa. E nessa área eu comecei a conviver com pessoas que já tinham graduação ou tinham cursos técnicos e elas disseram que eu poderia também fazer, né? Elas começaram a alimentar essa crença positiva em mim e eu fiz então técnico, depois no mesmo ano fiz, né, o Enem, passei para a graduação, entrei para a graduação em Ciências Contábeis com a bolsa do ProUni e me formei, né? Depois de 4 anos me formei em contabilidade e ciências contábeis. Daí já engatei um mestrado na universidade e o curso de formação de professores e desde então eu nunca parei de estudar. Só que muita coisa mudou na minha vida, principalmente o meu olhar para isso tudo. Eu tinha um olhar de que o trabalho, de que o estudo, ele era uma coisa muito sacrificante, ele era uma coisa que tinha que ser muito sofrida, que tinha que sair até a última gota de suor. E o que era isso? Isso eram crenças, eram padrões que eu seguia por lealdade ao meu sistema. Já vou entrar lá. Já vou entrar na parte do sistêmico e da constelação. Então, eu já estava formada, eu já estava no mestrado, estava no curso de formação de professores e eu comecei a me perguntar se realmente ali era o meu lugar. Eu comecei a me questionar sobre a área que eu estava atuando, porque eu não sentia que eu estava contribuindo da forma com que eu deveria para o mundo. E quando a gente está desalinhado do nosso propósito, é isso mesmo. Por mais que a gente se esforce muito, e eu sabia que eu me esforçava, a gente não sente que está contribuindo com o mundo da forma correta. Isso é muito simples de explicar. É porque cada um vem para fazer uma coisa nesse mundo. E quando você não está fazendo aquela coisa, tudo que você faz, você não se sente suficientemente bom. Você não está no seu lugar de força. Então, comecei a me questionar sobre muitas coisas e parti numa jornada em busca do meu propósito. E cá estou. E quando eu percebi que era isso que eu queria, quando eu me toquei que eu queria desenvolvimento humano, que eu queria trabalhar com pessoas, eu lembrei que eu sempre quis isso. Que lá no ensino médio, quando eu estava para me formar e os meus colegas já estavam, né, escolhendo as faculdades e eu achei que nunca ia poder cursar,
eu disse, olha, eu gostaria muito de cursar uma área de humanas, uma área que ajudasse as pessoas. Eu falava em psiquiatria, eu falava em psicologia, eu falava em neurologia, eu falava nessas áreas. E eu disse, eu gostaria de trabalhar numa dessas áreas, assim, que a gente fala e ajuda pessoas, também talvez professora, mas eu jamais imaginei que era capaz, né? E as crenças que eu tinha me fizeram eu estagnar nesse meu propósito e partir em busca do sucesso que na minha visão antes era igual a dinheiro. Então eu precisava do dinheiro para o meu sustento e eu fui em busca, né, no mundo do trabalho. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você esteja se reconhecendo na minha história, talvez não, né? Mas eu sei que muita gente acontece a mesma coisa. Quando chega lá em quase 30 anos, como foi meu caso, para tudo e diz assim, bom, agora já consegui chegar aqui, ter uma estabilidade, ter um dinheiro e do que serve tudo isso, né? A gente sim olha com amor a tudo isso, mas agora a gente vai voar, vai viver o nosso propósito. E foi isso que eu fiz. Então, nessa minha busca, eu comecei a me aprofundar em várias terapias energéticas e conheci também as constelações familiares. Quando eu conheci as constelações familiares, eu dei um suspiro. Eu fiz assim, eu dei um suspiro porque eu estava muito cansada há muito tempo de não saber qual era o meu lugar. E quando eu encontrei o conhecimento sistêmico, eu entendi qual era o meu lugar e qual era o lugar que eu estava ocupando antes, que era muito pesado, que era uma bagagem muito pesada para eu carregar. Então, com o conhecimento sistêmico, eu consegui voltar para o meu lugar de filha, o meu lugar de mulher, o meu lugar de profissional, né? Eu, a Ellen, sendo a Ellen, não precisava ser mãe da minha mãe, companheiro da minha mãe, eu não precisava ser mãe dos meus amigos, salvadora das pessoas que eu gostava, eu só precisava ser eu e contribuir com o mundo da minha forma, né? Dar a minha contribuição. E por isso então que eu decidi ter a coragem de assumir que eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano, eu sou uma apaixonada por pessoas e decidi então me reconhecer como mentora, como consteladora, como terapeuta e buscar conhecimentos nessa área que vão me ajudar, me embasar para estar aqui hoje. E é por isso que eu resolvi abrir esse canal. Eu já tenho as redes sociais, o Instagram e o Facebook, é onde eu compartilho diariamente conteúdo, até eu vou deixar aqui na descrição esses dados para vocês, mas eu resolvi então fazer aqui o canal no YouTube para tratar de assuntos mais profundos, né? Assuntos que lá nas redes a gente não consegue se aprofundar. Então você que está procurando por algum auxílio na área de constelação, na área de mentoria, na área de desenvolvimento humano de uma forma geral, sempre tendo o contexto sistêmico, eu fiz esse canal para te ajudar nas tuas questões. Então eu vou pedir que, se você achar relevante os conteúdos, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, ative o sininho, aquela coisa toda de YouTube que você já deve estar acostumado por aqui, né? E o que são as constelações familiares, afinal, né? Eu vou dar uma breve introdução e depois vou me aprofundar num outro vídeo falando só disso, para não ficar tão cansativo aqui. E eu vou te explicar então que as constelações, elas foram organizadas, essa filosofia, essa técnica foi organizada pelo alemão Bert Hellinger, né? Ele que trouxe à luz as constelações através de observações que ele via numa tribo que ele foi fazer uma missão. Então o Bert, ele era seminarista, ele foi numa missão na África, né? Pelo clero, e lá ele começou a observar como que aquelas tribos resolviam seus conflitos. Ele começou a observar algumas ordens naquela resolução de conflitos. E essas ordens depois ele começou a organizar e então trouxe para a gente 3 principais ordens, que são as ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. A caminhada do Bert para organizar as constelações e ser o que é hoje não foi curta. Exigiu muito tempo de pesquisa, não só nas observações na tribo, mas depois com psiquiatras, com neurologistas, com biólogos, para que pudesse se ter vários entendimentos. Ele usou também conhecimentos de Freud, conhecimentos de Jung,
para que ele tivesse muita bagagem para fazer o que são as constelações hoje, né? Para mostrar para as pessoas o que são. E o que se trata, né? Como que funciona as constelações? Trata-se mais de que uma técnica, uma filosofia de vida que é regida por essas 3 ordens que eu falei, né? O pertencimento, onde diz que todos têm direito a pertencer. Então você não vai excluir um membro do sistema só porque ele não está mais ali, ou você não vai excluir por um julgamento, né? Um olhar para ele de que não está agindo de uma forma correta. Não interessa, ele vai pertencer ao sistema de qualquer forma. Não existe julgamento. Eu gosto sempre de dizer que a constelação é a ciência da humildade. Quando você acha que está sendo humilde, você ainda pode ser mais humilde. A lei da hierarquia, o próprio nome diz, né? Hierarquia. O que isso quer dizer? Que quem veio antes tem precedência de quem veio depois. Assim como os meus pais são grandes perante mim e eu sou pequena diante deles, os meus filhos serão pequenos diante de mim. E assim, respeitando essa hierarquia, a gente consegue estar no nosso lugar. Não posso me posicionar ao lado da minha mãe ou do meu pai, porque eu sou menor que eles. Então eu tenho que ter essa consciência. Trazendo para a área profissional, eu também não posso me posicionar de uma forma maior que o meu chefe, por exemplo, porque ele veio primeiro. E se eu chego recentemente numa equipe de trabalho, eu tenho que colocar, né, que o meu lugar é o último, então eu tenho que honrar quem veio antes. A lei do equilíbrio entre dar e receber vai falar muito das relações, vai falar muito sobre o equilíbrio de troca. Basicamente, quando uma pessoa tem algum desequilíbrio, normalmente ela reclama porque ela doa demais e ela diz: eu faço tudo por essa pessoa, ou eu faço tudo por esse projeto, por esse trabalho, e nunca dá certo, porque eu nunca recebo em troca. A primeiro olhar, né, você pode achar que essa pessoa que está doando, pobrezinha, ela se sente inferior porque ela tem que doar demais. Não, na verdade é o contrário. A pessoa que doa demais, ela se sente maior do que a pessoa que doa de menos. Quando a gente doa, faz alguma contribuição para alguém, essa outra pessoa se sente pressionada, porque ela se sente em débito, né? Se sente devendo ao outro, e daí ela tem que fazer um movimento compensatório para se igualar ou ficar um pouquinho acima. E aí o outro sente uma leve pressão e vai doando mais. Assim caminha para a espiral do amor. Nesse movimento de doando, quando um doa muito, o outro começa a ficar confuso, porque ele nunca vai conseguir compensar todo esse amor, compensar toda essa dedicação, e ele acaba se afastando. Então, essas são as 3 leis do amor que regem as constelações. No próximo vídeo eu vou explicar, né, a origem, como que se formou, né, a busca do Bert até chegar, né, nessa técnica, nessa filosofia que é a constelação. Eu agradeço por tu ter assistido esse vídeo até o final e, como eu disse, se inscreve, curte, ativa o sininho, que toda semana vai ter vídeo novo aqui, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse conhecimento com você. Um beijo!